Oiê, insubmissa! Hoje vamos falar de algo que vai virar a tua cabeça de ponta cabeça. O título do nosso vídeo de hoje é O amor contém a solidão. Por que que você não precisa de outra pessoa para te completar? Nós crescemos ouvindo que a gente sempre precisa encontrar a nossa metade da laranja, né? Que o amor verdadeiro vai preencher esse vazio. E quando a gente amar alguém, a gente nunca mais vai se sentir sozinha. E eu tenho uma notícia: isso tudo é mentira. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira que nos aprisiona, especialmente nós mulheres. Por quê? Porque a psicanálise descobriu algo que é muito revolucionário, que o amor contém a solidão. E para o vídeo de hoje, eu vou me inspirar no livro da Ana Sui, que é uma psicanalista que eu adoro, e que ela tem um livro que é brilhante, vale muito a pena vocês lerem, que é A gente mira no amor, mas acerta na solidão. E por quê? Porque esse amor que contém a solidão, esse contém, ele tem dois sentidos que a gente vai destrinchar hoje. Então, se você já se sentiu sufocada num relacionamento, se você já perdeu a sua identidade amando alguém, se você já teve medo de ficar sozinha a ponto de aceitar qualquer coisa, esse vídeo é para você. Então, por isso, fica aqui comigo até o final, porque a gente vai falar alguma coisa que geralmente as pessoas não te contam, que é o seguinte fato: só quem suporta a própria solidão consegue de fato amar de verdade. E aí, a partir do momento que você entende isso, minha amiga, isso daqui é liberdade, né? Então, vamos começar falando sobre esse duplo sentido de que amor tem solidão, né? Essa frase, ela tem dois sentidos essenciais. O primeiro sentido é de que o amor necessariamente inclui a solidão, ou seja, a solidão ela está dentro do amor. Não dá para amar sem a solidão. E o segundo sentido é que o amor ele segura a solidão, ou seja, o amor ajuda a tornar a solidão humana um pouco mais palatável, um pouco mais suportável, mais digna, né? E aí a gente vai começar pelo primeiro, porque pelo primeiro sentido, que é o fato da solidão estar dentro do amor, porque é aí que mora a própria revolução. Olha, saber que o amor inclui a solidão, isso é uma coisa boa, porque é algo que automaticamente a gente pensa, nossa, mas isso parece ser muito triste. Como assim? O amor tem uma solidão dentro. Mas quando a psicanálise ela nos traz isso, ela está, na verdade, nos trazendo uma coisa muito importante sobre a condição humana, que é o fato de que a gente somos seres separados, né? Sempre fomos e sempre seremos. Então, mesmo estando num relacionamento, e esse relacionamento seja o mais apaixonado possível, o mais íntimo possível, o mais conectado do mundo, você nunca vai conseguir entrar na cabeça do outro. Você nunca vai poder sentir exatamente o que o outro sente, né? Então, se a gente for pensar e trazer um exemplo visual disso, é, se a gente imaginar dois círculos, os círculos eles se sobrepõem, mas eles nunca se fundem totalmente. Existe sempre uma distância entre esses círculos, um espaço, um resto que não se encaixa perfeitamente. E isso, esse espaço que não se encaixa perfeitamente, é a próprio conceito de solidão estrutural. E aí, o ponto é, isso é estrutural, isso não é um problema. E nós mulheres, a gente precisa entender isso, porque essa solidão, ela sempre vai estar ali, né? E aqui que entra o poder da perspectiva de gênero, porque a gente ouve muito aquela frase de precisar ter uma cara metade, ou você é minha metade, e isso nos afeta de um jeito muito específico, porque desde pequenas somos socializadas para sermos a metade de alguém, para vivermos na função do outro, para nos anularmos em prol do amor, né? E a ter muito medo de ficar sozinha. Por quê? Porque a cultura romântica, né, aquelas dos filmes, das músicas, do conto de fadas,
elas sempre trazem aquela ideia de que quando você encontrar o cara certo, todos os seus problemas vão acabar. E aí, quando você encontra alguém, você percebe que não acaba os problemas, né? Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente entra num relacionamento, da maneira que a gente é ensinado a entrar, a gente acaba perdendo amigas, perdendo hobbies, perdendo identidades. E aí a gente se torna a namorada do fulano de tal, ou a esposa do fulano de tal, né? E aí, quando o relacionamento ele acaba, ou fria, distancia, a gente desmorona junto com aquele relacionamento, porque a gente colocou e a gente investiu tudo ali. A gente investiu a nossa identidade ali. É, mas o que é importante que você saiba que você não é metade de ninguém, você é inteira. E esse ser inteira significa assumir as suas faltas, mas também a sua inteireza. E assumir que o outro também é inteiro com as faltas desse outro. Então, o amor não é sobre encontrar alguém que te completa. O amor é sobre encontrar alguém que o vazio da pessoa converse com o seu vazio. E aí, a Ana Sui, ela traz no livro que o número 3 é o número do amor, né? É quase uma matemática do amor. Então, o fato é que existem três números, né? O número um é a paixão, né? É a fusão total. Então, quando a gente está apaixonado, a gente se funde com o outro. O número dois é a solidão, ou seja, a realidade de que existe uma separação entre você e o outro. E o número três é a ideia do amor maduro. É a mistura dos dois, é a mistura da ideia da fusão com a própria solidão e com a separação. Quando a gente está no número um, que é numa ideia totalmente imersa na paixão, numa ideia totalmente fundido, é aquela ideia inicial de quando você conhece alguém e sente que você finalmente encontrou alguém para te completar. Vocês grudam, vocês não conseguem ficar longe, vocês pensam igual, sentem igual e praticamente viram uma pessoa só. E isso é muito lindo, é muito intenso, mas isso não é sustentável a longo prazo. Por quê? Porque o número um significa fundir no outro. E a fusão, ela sufoca. Então, na fusão, você acaba perdendo a sua identidade. Você não consegue respirar sem o outro. E qualquer distância sem o outro vira uma ameaça. Você deixa de ser você para você ser nós dois. E isso é muito perigoso, principalmente para as mulheres, porque a gente já é socializada para se anular. Então, quando a paixão nos diz para a gente fundir no outro, a gente embarca de cabeça, porque a gente está condicionada a isso. Só que aí, quando a paixão termina, e a paixão ela sempre termina, o que sobra se você se fundiu no outro? E aí, né, a gente tem que lidar com o número dois, quando a paixão acaba, que é a solidão, que é o real, que é a realidade, que é quando você percebe que vocês não são um só, de que ele não é você e você não é ele, e que ele tem defeitos, ele tem limites, e que ele não te entende sempre de fato, e que ele não vai completar aquele vazio que você achou que ele iria te completar. E aí, isso não é algo triste, isso não é uma decepção em relação ao outro, mas sim isso é libertador. Por quê? Porque o número dois, a solidão, é sobre ter um espaço psíquico só seu, mesmo estando com o outro. É poder existir separado do outro sem se perder. É sobre você ter você com ou sem relacionamento. E aí, reconhecer essa solidão, esse espaço psíquico individual, é essencial para o número 3, que é a construção do amor maduro. Ou seja, que é a síntese. É quando você tem a paixão, quando você se funde, mas quando você reconhece a individualidade dentro dessa paixão. O amor maduro é uma equação entre paixão e aquilo que é real. E o que é real? É a separação, é a cisão, é a sua solidão e a solidão do outro dialogando, né? E ainda tem, né, o tesão, tem o desejo, tem o encantamento,
que está nessa equação e vem do número um da paixão. Mas essa paixão, ela vem através disso, e somado à tua autonomia e à realidade da separação do espaço psíquico do outro. E isso é o que, essa equação perfeita do 3 é o que na psicanálise a gente chama de uma loucura sã, em que você é louco o suficiente para se emocionar, para se apaixonar, mas são o suficiente para manter a tua autonomia, para que aquilo seja sustentável. E aqui que está o grande segredo. Você só chega, número 3, no amor saudável, se você aceitar chegar no número 2, que é aceitar a tua própria solidão. Se você não tolera a tua própria solidão, o teu próprio vazio, você fica preso em relacionamentos que só vivem de paixão, de fusão. E a fusão gera dependência, gera o sufocamento. E é importante que você tenha em mente que a solidão ela não é inimiga. A solidão é o que te direciona para um amor saudável, para uma liberdade. Porque a solidão não é sobre se sentir abandonada, não é sobre se sentir sozinha, sobre se sentir infeliz, não é sobre se isolar, não é sobre aquilo que a gente imagina de solidão dolorosa. A solidão aqui, para a psicanálise, é sobre ter um espaço psíquico só seu, um quarto onde só você possa entrar. E tá bem com isso, tá bem com essa fronteira psíquica. Sabe quando você, às vezes, consegue almoçar sozinha num restaurante, sem ficar no celular o tempo todo, e simplesmente você está desfrutando da tua própria companhia? Isso é uma solidão saudável, é um espaço só seu. Sabe quando o seu parceiro sai com os amigos e você fica tranquila, sem surtar ou sem entrar em pânico? Isso é uma solidão estruturada, é uma solidão suportada. Sabe quando você tem pensamentos e sentimentos e vontades que são só suas, dos seus sonhos, e que você não precisa ficar compartilhando tudo com o outro, porque esse é o seu espaço? Alcançar esse espaço psíquico é muito revolucionário para as mulheres, porque a gente vive a armadilha da fusão. A gente vive para ser ensinada de que o amor verdadeiro é sobre contar tudo, compartilhar tudo. É sobre a ideia de que o casal que se ama é aquele que não tem segredos, é aquele que se funde. Se você ama, você se entrega, você se joga por completo. E aí a gente acaba sempre sendo ensinada para fundir com o outro. A gente dá a senha do celular, a gente abre mão das amigas, a gente muda toda a rotina, a gente vive na função dele. E sabe como que a psicanálise chama isso? O fato da gente ser condicionada para ter a falta de uma solidão estruturada. Você não tem um eu firme, você só existe através do outro. E isso não é amor, é dependência emocional. Porque só quem tolera a solidão consegue amar de uma maneira saudável. E aqui está uma frase que é uma frase que eu quero que você grave, que é: se você não suporta estar sozinha com você mesma, você não consegue amar. Por quê? Porque você não aguenta a sua própria companhia. E se você não aguenta a sua própria companhia, você vai exigir que o outro te preencha desse vazio, que o outro esteja disponível 24 horas por dia, 7 vezes por semana, que o outro cure você de todas as suas angústias, que o outro seja a razão da sua existência. E isso não é amor, isso é prisão, seja para você ou para ele. E quando você deixa de viver assim, quando você consegue construir uma solidão interna, quando você sabe que aquele vazio não é falta, que você é completa mesmo com aquele vazio. E aí sim você pode amar.
porque você escolhe estar com o outro, não porque você precisa, mas porque você quer estar com o outro. E tem uma diferença enorme entre eu preciso de você para existir e eu quero você na minha vida. O amor, ele precisa de tempo para se estabelecer. Só que o problema é que a gente vive numa sociedade imediatista e a pressa aniquila o amor. A pressa é inimiga do amor. Por quê? Porque a gente vive na cultura do agora, do fast food, na entrega em 24 horas, no pagamento do iFood, se você quer ele mais rápido, dá para pedir. A gente vive numa cultura do streaming sem espera, que a gente paga para não ver publicidade, do relacionamento instantâneo. E essa é a lógica do amor. Então, a gente vai para um primeiro encontro e rola uma química. No segundo encontro, você já quer estar namorando. No primeiro mês, já está morando junto. E 3 meses, você se percebe, por que não é mais como era antes? O que aconteceu? Será que deu ruim? Na verdade, o que aconteceu é que a paixão se foi. Porque o amor, ele precisa de tempo. O amor não é um produto consumado. O amor é sobre processo. E processo tem os seus ritmos, tem as suas fases, tem o seu tempo. O amor precisa de tempo para ir, né? Para ter um deslinde, né? No começo, você está inventando quem o outro é. Você está projetando no outro suas fantasias românticas. E o tempo ele vai permitir que você pare de projetar, que a máscara caia. E isso é saudável, porque você vê a pessoa que é real, ela não é mais a sua fantasia. E aí você tem que elaborar um luto daquilo que você projetou e estar disposta a conhecer alguém de verdade, no real. E para você conhecer essa pessoa no real, você precisa fazer o luto da pessoa que você achou que ela fosse. E esse luto não é feito com pressa. Depois que você elabora o luto da tua idealização e conhece o real, você começa a construir uma base, porque a confiança ela não se constrói em uma semana, a intimidade ela não se constrói em um mês. Você precisa passar por conflitos, por distâncias, por temporadas diferentes, por conexões e desconexões. E você precisa deixar a paixão ir, você precisa deixar o número um ir embora. A fusão ela tem que cair para você descobrir se tem amor, se você gosta do real, né? Se você se casa na paixão, você não sabe que vai ter a sustentação do amor depois, porque você se casou com a tua idealização. E aí a gente vive sobre a pressão social que vem do patriarcado, né? Quem sofre mais com a perda de ser, né? Ou com a pressão do tempo, né? Nós mulheres, porque nós temos relógio biológico, pressão para casar, a ideia de que você tem X anos e ainda não realizou alguma coisa, a pressão da tia, da avó, de todo mundo perguntando e o casamento, quando vai sair, o que você está esperando? E aí a gente apressa, a gente casa com o primeiro que aparece e não dá tempo da paixão cair e de você conhecer o real. E você não elabora nada. E 3 anos depois, você divorcia, né? E aí, a psicanálise nos ensina sobre o tempo da elaboração. O seu tempo não é o tempo do mercado. O seu tempo não é o relógio biológico. O seu tempo ele é seu. Então é muito importante que você respeite o seu próprio ritmo. Dê o seu tempo para se permitir amar. Não atropele o processo. Porque quando você apressa, você perde toda a experiência. E a experiência é a vida. A experiência é o amor. O amor não é o resultado. E aí, a gente vivencia, junto com essa pressa, a ansiedade. A ansiedade é o sintoma. E aí, a ansiedade, ela permeia a nossa vida, né? Se você acaba vivendo ansiosa, você acaba vivendo sem parar de pensar. E a ansiedade, ela vem quando a gente não vive no futuro.
quando a gente não tolera o vazio, porque a gente precisa preencher cada segundo, quando a gente acelera tudo e não consegue esperar, quando a gente nega a própria ideia de finitude. E sabe quem mais sofre de ansiedade? Quem não tem uma base de solidão estruturada, porque você não aguenta ficar com você mesmo. Você preenche cada segundo com tela, com pessoa, com trabalho, com qualquer coisa para não sentir esse vazio. Mas esse vazio, sentir esse vazio é importante porque ele é estruturante. É o vazio que nasce o desejo. E aí, a psicanálise, principalmente as ideias lacanianas, ela traz algo muito bonito, que é a própria linguagem, né? Quando a gente aprende a falar, a gente ganha a capacidade de imaginar, a capacidade de criar expectativas, a capacidade de fantasiar sobre o futuro. Mas, quando a gente começa a elaborar isso através da linguagem, você também solta na sua vida o excesso de pensamento, a expectativa de uma realidade não atendida e a pressa. E dentro da caixa fica a esperança. No amor, isso significa dizer que você conhece alguém e você já imagina um futuro com essa pessoa. Você já cria um milhão de expectativas. E aí, quando a realidade não corresponde às suas expectativas, porque ela nunca vai corresponder às nossas expectativas, porque ela não é você, você sofre. Mas a solução não é não criar expectativas. Isso é impossível, porque a linguagem está ali o tempo todo. A solução é sobre flexibilizar nossas expectativas. Saber que a vida não é um roteiro. Saber que o outro não é um personagem do seu filme e você é o diretor. E entender que o amor é muito mais sobre amizade do que outra coisa. Porque na psicanálise e no próprio texto da Ana Sui, ela fala que a amizade é o grande estado mais digno do amor, porque na amizade é onde a gente permite se relacionar inteiros, porque a amizade não pede essa ideia de fusão que a paixão pede, ela não exige a exclusividade, ela não se cria através da posse, ela respeita o vazio e a solidão do outro de uma maneira natural, ela não tem os ciúmes como algo patológico. Então, ela é algo muito mais saudável. Por quê? Porque no romance a gente quer ser a única da pessoa. Na amizade você pode ter vários amigos e ninguém surta. No romance, o ciúmes ele é comum. Na amizade, o ciúmes ele é raro e ele é administrável. No amor, no romance, existe uma expectativa de que o outro vai te completar. Na amizade, exige um respeito pela sua própria autonomia. E aqui entra algo muito essencial de que se um parceiro ele tenta destruir as suas amizades e faz você escolher entre ele e as suas amigas, ou ridiculariza as suas amigas, ou te isola isso socialmente, isso é o abuso. E por que isso é abuso? Porque geralmente ele sabe que as suas amigas elas são sua rede de segurança. Porque as amizades, elas lembram quem nós somos antes dos relacionamentos. As amizades fortalecem a nossa própria autonomia, a nossa própria gerência. As amizades, elas oferecem um suporte para que o outro não te controle. E elas te salvam quando o seu próprio relacionamento desmorona. E aí, eu queria trazer uma metáfora, eu nem sei se eu acho que essa metáfora é do livro da Ana, de que a paixão é um elevador. A paixão é o bonito, o rápido, mas esse elevador ele pode despencar a todo segundo. E a amizade é a sua escada de incêndio que está ali, né? Ela não é tão emocionante quanto o elevador, mas ela salva a sua vida se você precisar, né? E aí, o grande segredo aqui é sobre transformar o amor em amizade, porque os melhores relacionamentos românticos são aqueles que são estruturados na amizade. Então, quando o seu parceiro ele é seu amigo, você pode ser vulnerável sem medo. Você não precisa performar nada. Não existe um jogo de poder.
Existe um respeito muito grande pela solidão do outro. Existe uma celebração e não uma competição. E aí é possível que a gente tenha isso, mas que a gente tenha um amor saudável, que seja mais parecido com essa amizade, mas para isso é necessário que as duas pessoas tenham uma solidão estruturada, que um suporte o vazio do outro e que um e o outro sejam inteiros nas relações, que os dois aceitem em si a solidão. E diante disso, minha amiga, vamos fazer um resumido, um apanhado de tudo que a gente viu hoje. E a primeira ideia é que o amor tem solidão. E isso é bom. A segunda ideia é de que você não é a metade da laranja de ninguém, você é inteira e você se relaciona inteira, né? Terceiro ponto, de que só quem tolera a solidão, a sua própria solidão, o seu próprio vazio, vai conseguir tolerar um amor saudável, porque amor é sobre escolha, não é sobre necessidade. E de que o amor tem uma matemática muito específica e ela tem três números juntas: amor, solidão, o que dá em um amor maduro. Perdão, eu errei a equação, eu sempre fui péssima em matemática. É paixão e solidão, que dá como resultado o amor maduro. E de que o amor ele precisa de tempo. Então, não tenta apressar o processo. Deixa a paixão vir, deixa a paixão te inebriar, deixa a paixão ir embora e vê o que fica. E entenda que a ansiedade é sobre excesso de futuro. Volte sempre ao presente e se permita viver a cada etapa. Entenda que todo relacionamento saudável, todo amor saudável, ele vem de uma base estruturada na amizade. Então, tenha amizades, porque as amizades podem te salvar de paixões inebriantes, mas procure ser amiga do seu parceiro. É importante que você entenda que você não precisa de outra metade, você precisa de uma solidão estruturada, de estar bem com você mesma. E quando você vai construindo isso, você é capaz de ficar só na presença do outro. E aí sim você pode amar. Não por dependência, não por medo, e também não por pressão social, mas por uma escolha que é livre, ela não é viciada. E essa, meu amor, é a única forma de ter um amor que não te aprisiona. Se esse vídeo mexeu com você, eu indico fortemente para que você leia o livro da Ana Sul. Recomendo muito. Não estou fazendo jabá, nem conheço ela pessoalmente, mas admiro muito. E se você gostou, deixa um like, me segue aqui no meu canal, e fique atenta aqui para os próximos vídeos, tá bom? E lembre-se sempre, amar não é sobre se perder no outro, amar é sobre se relacionar com o outro diante do seu próprio vazio, estar bem com o seu vazio. Até a próxima. Beijo.